Boa tarde mais uma vez. A gente hoje vai fazer uma introdução ao contexto moderno do desenvolvimento das investigações éticas, para a gente poder depois falar um pouco acerca do Spinoza, que nos cabe aqui nessa segunda parte do curso. A gente viu na ética antiga, sobretudo aquilo que o Aristóteles sistematizou, né? Vimos o problema, o nascimento do problema ético, e depois como é que o Aristóteles sistematiza isso. Agora o que nós vamos ver é como é que surge o problema ético na modernidade e como é que o Spinoza vai sistematizar isso na sua ética. Tá? Então, é o mesmo movimento, só que agora em vista do contexto da modernidade. Tá? A modernidade propriamente dita, segundo grande parte dos estudiosos, começa com o movimento chamado Renascimento, né? O Renascimento italiano tem como tarefa, por assim dizer, fazer um resgate da cultura pagã contra uma espécie de hegemonia da cultura medieval que existia na Europa, né? E ela se desenvolve na Itália, sobretudo pelo caráter um tanto frouxo, digamos assim, das relações políticas e religiosas daquela cidade-estado, né? A Itália vai ser o berço desses movimentos que vão ser chamados renascentistas, né? Vão dar origem ao Renascimento, exatamente porque ali, de algum modo, a rigidez medieval, que, de certa maneira, é a rigidez do catolicismo como regra não só religiosa, mas também política, estava dando, né, as diretrizes em outros países. Tá? Na Itália, você tem um afrouxamento maior disso, e, portanto, o desenvolvimento mais vigoroso, digamos assim, de estudos e debates circunscritos às obras que estavam sendo, algumas até sendo descobertas, né, tanto de Platão quanto de Aristóteles, mas também de boa parte da cultura grega, né? De certo modo, você tem uma renovação dos estudos antigos, desenvolvido como exemplo a academia renascentista, né? A academia florentina do platonismo. Um de seus grandes expoentes é o Marcílio Fitino, que vai renovar os estudos sobre Platão e o platonismo. E esse resgate, por assim dizer, da cultura clássica, né, da cultura grega e romana, em certa medida, mas, sobretudo, a cultura grega, tá? Ela é, de fato, o caldo que faz com que esse movimento chamado renascentista tenha se espraiado por diversas áreas, né? Ela começa, por assim dizer, com esse esforço intelectual de compreender a antiguidade de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais adequada, sem o olhar do cristianismo, né? Sem o olhar da cultura medieval, tal como a cultura medieval alia, ao mesmo tempo que isso vai desencadeando outras novidades em diversas áreas da cultura, e com um especial afinco nas artes, né? É dessa época que você tem o surgimento do Leonardo da Vinci, do Rafael, aqueles grandes poetas italianos, né? Michelangelo. É nessa época que você tem o florescimento das grandes investigações científicas desenvolvidas aí por Copérnico, depois por Kepler e Galileu. Nessa época, você tem o florescimento de novas teorias políticas e de novas formas de compreender
o fazer ético-político, por exemplo, com o Maquiavel, que também era florentino. Você tem o desenvolvimento de uma literatura que se torna cada vez mais específica em termos de uma renovação frente à cultura medieval, como, por exemplo, a obra de Dante. Então, vejam, são só figuras italianas, né? Principalmente figuras italianas, que vão dar aí vazão a esse tipo de movimento que se chama Renascimento e que, de certo modo, se espraia por diversas áreas da cultura humana, tá? Sobretudo as artes, mas, de modo geral, como eu falei aí, até em termos políticos, o próprio Renascimento dá o tipo de inspiração para as grandes navegações. Então, você tem um tipo de modificação econômica, né, que é o acúmulo de riqueza, e que vai dar origem depois à burguesia, investindo em novas rotas comerciais, e isso, de certa maneira, desenvolvido por um ideário de renascimento, por um ideário de descoberta. Esse ideário de descoberta faz desenvolver as revoluções científicas. Então, vocês vejam que, de certa maneira, você tem uma postura, digamos assim, que vai fazer com que diversas áreas da cultura humana tenham uma renovação. Por isso se chama renascimento. De certa maneira, é, ao mesmo tempo, um resgate da cultura grega e uma espécie de respiro que a cultura grega permite para a criatividade humana, no intuito de se criar uma nova mentalidade. Tá? E essa nova mentalidade é o que nós vamos chamar de modernidade. Então, de certa maneira, o Renascimento é um período intermediário entre o auge e a queda o auge e o declínio, né, da cultura medieval, sobretudo com a escolástica, e de fato, propriamente dito, a consolidação desse ideário de vida, dessa visão de mundo que o Renascimento estava pregoando, que vai ser o Iluminismo, que pode ser dito propriamente o movimento de ouro, né, o auge, por assim dizer, da modernidade. Tá? Então, o Renascimento estaria aí meio que no intermédio entre esses dois grandes blocos, que configura, por assim dizer, todos os valores que correspondem àquilo que nós entendemos hoje, boa parte, né, dos valores que nós entendemos hoje como sendo tributários desse tipo de visão de mundo chamada modernidade, ou visão moderna do mundo, tá? Ou filosofia moderna, de um modo geral. Certo? O Renascimento, portanto, pode ser colocado como um movimento em oposição à Idade Média. Tá? Então, por oposição à Idade Média, você teria aí a possibilidade de unificar todas essas influências obtidas, né, por novos ideários e por novas leituras dos grandes clássicos que vão espraiar por diversas áreas. De certa forma, o que unifica todas essas posições não é apenas o resgate dos antigos clássicos, mas é o resgate por oposição à cultura medieval. Tá? Em que medida isso sinaliza para a gente uma questão ética, tá? Um problema ético-moral aí surgindo? Porque, veja, no contexto medieval, você tem uma que se poderia chamar uma sociedade fechada, né, em que você tem ali condensado uma visão de mundo que centraliza toda a dinâmica, não só da cultura, da sociedade, mas também do universo, girando em torno da figura do ser humano como rebento da criação, né? Vocês devem se recordar daquelas aulas de história, né, sobre o período medieval como um período em que você tem uma visão do homem como centro da criação humana. Não por acaso, né, a Suma Teológica, que é o grande tratado da escolástica desse período áureo da Idade Média, ela começa com Deus para terminar no homem. Né? É exatamente
o tipo de visão de mundo que se tinha nessa época como sendo, de fato, uma hierarquia entre Deus, o universo e o homem. Mas todo esse desenvolvimento da criação produzida por Deus, feita por Deus, ela está direcionada para o ser humano como o auge, né? Como a coroa da criação. Né? E é exatamente em vista do ser humano que se pensa, por exemplo, com Santo Agostinho, a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Um paralelo que vai circunscrever não só as origens desse tipo de condição humana, mas também o fim, ou seja, o juízo final, aquilo que de fato vai fechar o período, né, da temporalidade em vista da eternidade. Nesse tipo de visão de mundo, o homem está subordinado às leis divinas, né? Portanto, tudo aquilo que era prerrogativa do fazer humano, daquilo que de fato ele deveria fazer, está dito pelas escrituras e confirmado pela filosofia escolástica no intuito de explicar a revelação, né? Da mesma forma que a gente pode dizer que a filosofia na Idade Média está subordinada à teologia, exatamente porque em vista da revelação da palavra, da Bíblia, é que você tem a possibilidade de edificar uma filosofia que seria, na verdade, a explicitação dos dogmas, melhor dizendo, das orientações orientações de Deus para o ser humano, que vão ser depois explicitados pela filosofia e construídos em dogmas, né? Forjados em dogmas. Né? Isso, de fato, era um exercício que a Idade Média tinha por meio do confronto dos grandes intelectuais e teólogos da época medieval, estabelecer-se os dogmas da Igreja Católica. Né? Os dogmas não são frutos de uma vontade humana, simplesmente de um ser individual, mas sim de uma coletividade em debate, em constante debate. Tá? Mas os dogmas, uma vez estabelecidos, são seguidos como mandamentos, né? Da mesma forma que Deus havia dado os mandamentos para Moisés para que o povo se guiasse por eles, assim também os dogmas estabeleciam aquilo que era a direção para o comportamento e a moral humana. De certa maneira, quando você diz que o Renascimento e depois a modernidade vai se opor ao tipo de visão de mundo que a Idade Média patrocinava, uma dessas revoltas contra essa visão de mundo vai se dar exatamente no âmbito desse tipo de visão acerca do ser humano. Tá? E o que é interessante nessa revolta, digamos assim, ou nessa postura ofensiva contra, né, essa hierarquia estabelecida pela Idade Média, em que o homem estava subordinado a Deus, mas em relação ao qual todo o universo girava em torno, porque o ser humano era o centro da criação, esse tipo de cosmovisão colocava, por exemplo, a Terra como o centro do universo. Né? E vocês sabem que é desse período a visão de mundo, em termos de sistema solar, que vai ser dito geocêntrico, que coloca a Terra exatamente no centro desse sistema solar, exatamente porque na Terra está o homem. Portanto, o homem, como centro da criação humana, deveria estar no planeta que é o centro do sistema solar. Tá? Esse tipo de visão vai já, em certa medida, ser revolucionado, digamos assim. Esse é o termo que o Kant usa para falar sobre a descoberta de Copérnico, colocando agora o Sol no centro do sistema solar e, portanto, dando vazão aí a uma visão de mundo heliocêntrica, ou seja, o universo teria aí como centralidade não mais a Terra, e sim o Sol, e isso faz com que se desloque, em certa medida, o homem de uma importância cósmica. Né? O homem já não tem mais
uma importância teológica, metafísica, cósmica, como ele parecia possuir em vista da concepção medieval, mas sim vai ter agora uma centralidade em sua própria condição, né? O que é interessante desse tipo de visão do Renascimento, e aí é bem característico daquele homem vitruviano do Leonardo da Vinci, né? Vocês já devem ter visto essa imagem daquele homem com braços abertos, né? Dividido bem ao centro de uma circunferência. É o desenho de um homem ideal, né? Que foi ali desenhado pelo Leonardo da Vinci com medidas, com a regra de ouro, né, da geometria, que coloca ali o homem como uma espécie de ideal. Ideal não no sentido ali de uma visão antropocêntrica, como era na Idade Média, em que o homem era o centro da criação, mas em vista do homem como sendo aquele que vai ser responsável pelo seu próprio destino. E nesse intuito, o homem não está mais no centro do universo, mas ele está no centro das suas próprias decisões. E isso que é o interessante, porque, de algum modo, nós saímos do antropocentrismo, de certa forma, fundamentado pela visão geocêntrica da Idade Média, para um humanismo, né, que é, de fato, uma das vertentes desenvolvidas pelo Renascimento. Esse humanismo desenvolvido pelo Renascimento vai ter exatamente como inspiração a visão de um ideal de homem, e um ideal de homem que ele mesmo cria, ou seja, nós não estamos determinados pela visão da religião, ou seja, por aquilo que Deus havia dito que nós deveríamos fazer, mas estamos determinados por aquilo que nós queremos fazer, e, portanto, por aquilo que nós tomamos pelas nossas próprias mãos, como nossa tarefa, como nosso projeto, como aquilo que nós queremos, de fato, estabelecer para nós. O homem passa a ser, portanto, o centro da sua própria cultura. E é por isso que o Renascimento se desenvolve, sobretudo, no contexto da cultura humana. Exatamente porque ali você tem agora uma visão do homem como responsável pela sua própria criação, né? A gente já não é mais fruto da criação e do estabelecimento universal, cósmico e divino, mas agora somos responsáveis nós mesmos pela nossa própria constituição, tá? É claro que isso é uma visão bastante geral, a gente tem diversos pensadores que vão tentar relacionar esse tipo de humanismo novamente, né, com a tarefa interpretativa da Bíblia, né? Você tem vários pensadores da modernidade, como, por exemplo, Descartes, o Spinoza e outros pensadores, que o próprio Kant, né, que está lá já no iluminismo, no ponto áureo da modernidade, ainda assim se dizem cristãos, ainda assim se dizem religiosos, e tentam fazer com que, por meio da sua filosofia, eles consigam contribuir com a visão religiosa de mundo. Mas veja, já não é mais a visão medieval, porque agora é preciso dar conta desse tipo de renovação que foi estabelecida a partir do Renascimento, que é a renovação do homem como o seu próprio criador, né? Do homem como aquele, por assim dizer, responsável por aquilo que ele é, tá? Isso, em certa medida, parece resgatar um pouco a uma visão de homem, né, uma visão de ser humano, lá da cultura grega e, em parte, também da romana. Mas é preciso aí fazer uma distinção, que é uma distinção importante. Nessa cultura moderna, né, desenvolvida pelo Renascimento, que vai dar vazão ao humanismo, esse homem, ele tem como característica principal aquilo que vai se chamar a liberdade, ou seja, nós somos responsáveis por dar a vazão àquilo que nós somos responsáveis exatamente por criarmos o nosso destino, exatamente porque nós temos livre-arbítrio, porque nós temos liberdade.
E essa liberdade é entendida no sentido de nós podemos fazer aquilo que nós queremos. Nós não estamos condicionados a nenhuma voz externa a nós que nos diga aquilo que nós devemos fazer. Percebe? Então, esse tipo de liberdade entendida no contexto do Renascimento, da modernidade, vai se opor de maneira bastante importante até ao tipo de visão que se tinha com relação ao comportamento ético do homem na Grécia, como vimos com o Aristóteles. Porque, veja, quando nós vimos na ética do Aristóteles que o centro da investigação ética é a ação humana, e essa ação humana ela só é eticamente analisável, né, se ela for dita voluntária, né, vocês devem lembrar disso. O que é uma ação voluntária? Ela se define pelo negativo, ou seja, ela se define como sendo aquela que não é coagida, aquela que não é determinada por alguma coisa externa. Então, veja, quando Aristóteles define lá os tipos de ações, né, existem as ações involuntárias, existem as ações não voluntárias e existem as ações voluntárias. Né? As involuntárias são aquelas que nós fazemos por ignorância, nós fazemos e não sabemos. As ações não voluntárias são aquelas que nós, em certa medida, não somos responsáveis por elas, porque nós fomos coagidos a fazer aquilo. Né? Portanto, nós tomamos uma ação, essa ação, em certa medida, é feita por nós, mas nós fomos coagidos por elas, por alguém, né? A fazê-la. Seja uma coação interna, seja uma coação externa. Percebe? E é em oposição tanto à ação involuntária quanto em oposição à ação não voluntária que o Aristóteles vai entender a ação voluntária. A ação voluntária é aquela que não é coagida, é aquela que não é feita por ignorância. Em última análise, a gente só define esse tipo de ação eticamente valorosa, né, eticamente considerável, exatamente pela negatividade dos outros tipos de ação, em oposição aos outros tipos de comportamentos que os seres humanos possuem e que, na verdade, não podem ser creditados como responsáveis eles mesmos. Né? A ação voluntária, em última análise, é aquela que nós somos responsáveis, que nós podemos dizer que nós fomos o motor que fez com que aquela ação acontecesse. Tá legal? Isso não é próximo do tipo de consideração que o Renascimento e o humanismo vai entender como sendo a liberdade humana. Isso não é a liberdade no sentido moderno do termo, exatamente porque nós não somos livres para fazer tudo. O que está colocado lá pela ética antiga, sobretudo por aquilo que o Aristóteles sistematizou, é exatamente uma ética que está circunscrita no modo como nós condicionamos os nossos hábitos. Né? Vocês devem lembrar disso, como é que as ações elas se tornam avaliadas e valorosas exatamente no momento em que a gente consegue torná-las um hábito, e um hábito valoroso, portanto, um hábito direcionado para a virtude e para a felicidade. Veja, existe a finalidade última da vida humana, que é a felicidade. Em vista dessa felicidade, nós estabelecemos determinados valores que são a excelência do ser humano e, portanto, aquilo que permite ao ser humano desenvolver a melhor parte de si mesmo, e nós alcançamos essas melhores partes, essas excelências, portanto, aquilo que nós chamamos de virtude, por meio do hábito, por meio do comportamento direcionado, né? O modo como nós vamos direcionando o nosso comportamento para fazer determinadas coisas é o que permite com que nós alcancemos a excelência. Então, tem a ver com o exercício, tem a ver com uma prática, mas também com um guiamento em vista de uma finalidade. Isso não é o que compõe a visão essencial do que a modernidade vai entender como liberdade. Liberdade, a princípio, é você estar aberto às possibilidades.
Percebe? Esse sentido forte do termo liberdade, que vai ser desenvolvido pelo pensamento moderno, tem a ver exatamente com a abertura para as possibilidades. Você não está preso a, por exemplo, uma vida que deseja ser feliz, como diz o Aristóteles, né? Para um moderno, eu posso viver uma vida que não tenha basicamente a finalidade como sendo a felicidade, né? Eu quero me abrir, na verdade, para outras possibilidades. E, dadas as outras possibilidades, a liberdade é exatamente a possibilidade de escolhê-las, né? Não só de estar aberto a elas, mas também de poder escolhê-las livremente. Então, liberdade é, ao mesmo tempo, não está condicionado por nada que me diga o que eu devo ser e o que eu devo fazer, mas também a liberdade é exatamente a possibilidade de escolher dentre as possibilidades abertas para mim. Tá? Então, veja, isso é diferente daquilo que o grego entendia como sendo o comportamento eticamente voluntário. Tá? Exatamente porque, no contexto grego, nós não somos completamente livres e abertos às possibilidades. Nós, na verdade, estamos condicionados por aquilo que nos constitui como seres humanos, que é a busca da felicidade e o desenvolvimento das excelências, que é a melhor parte de nós. Então, veja que nós estamos considerando aí aquilo que nos constitui, né? Para a modernidade, essa liberdade, ela nos abre, ao invés de nos condicionar. Tá? Um detalhe interessante também dessa oposição que surge entre a postura ética da modernidade e a postura ética antiga, sobretudo a dos gregos, com vistas à liberdade no sentido político do termo. O grego, ele não era necessariamente aquilo que os modernos vão chamar e entender como sendo o indivíduo, né? Vocês já devem ter ouvido esse termo como algo que é próprio da modernidade, a modernidade e o Renascimento, né? Como movimento, ele é o movimento que torna os seres humanos indivíduos. E o que significa tornar os seres humanos indivíduos? Significa isolá-los, né, das interferências externas a partir de uma prerrogativa da sua importância e do seu valor. Isso significa que, quando eu considero o indivíduo, eu considero a pessoa humana como estando acima da coletividade, acima das instituições, acima, portanto, de tudo aquilo que compõe a cultura humana, exatamente porque esse indivíduo é o representante por excelência dessa cultura humana, né? Então, não existiria, em última análise, arte, religião, política, se não existissem os indivíduos. Então, os indivíduos são vistos aí como peça-chave para essa visão de mundo que está nascendo no Renascimento. Tá? Isso é diferente daquilo que o grego entendia como sendo o seu papel no mundo. No contexto grego, o cidadão, o ser humano, não era um indivíduo, mas era um cidadão. E o que significava ser um cidadão? Significava significava pertencer a uma coletividade, pertencer a uma comunidade. Né? Cidadão se diz polites, né? Aquele que habita uma polis. Então, ele só é considerado como alguém capaz de liberdade política, por exemplo, né? Vocês sabem que na democracia ateniense você tinha a possibilidade de, pela própria voz, né, defender as suas causas, colocar as suas propostas. Então, essa colocação, o modo como o grego entendia essa visão política, por assim dizer, coloca no centro a sua cidadania, ou seja, o seu papel enquanto cidadão, enquanto pertencente a uma comunidade, enquanto pertencente a uma coletividade. Ele não é nada sozinho, percebe? Ele tem uma função, ele tem um papel. A grande questão desse tipo de visão é exatamente perceber que isso que a modernidade vai chamar de indivíduo e que isola
esse indivíduo como sendo mais importante do que a coletividade, na verdade, coloca o âmbito da liberdade como sendo o ponto central para esse tipo de condição individual, né? Liberdade é aquilo, portanto, que o indivíduo é capaz de fazer, em detrimento até da sua própria sociedade. Ele pode viver isolado, sem ser necessariamente, e aí essa é uma das defesas, né, do tipo de visão política que vai nascer exatamente na modernidade, que é o liberalismo. Ele precisa ser livre a ponto de dar vazão à sua própria vida, sem interferência estatal, sem interferência social. Isso é completamente diferente daquilo que o grego entendia como sendo o seu papel no mundo. O cidadão, ele não é livre, ele é responsável. Né? O termo em grego aí é aitia. Ele é causa daquilo que ele faz. Né? E é exatamente como causa, como responsável pelas suas ações, que ele pode ser avaliado eticamente. No contexto moderno, né, em que você já não tem mais essa coletividade como sobrepondo-se ao indivíduo, mas é o indivíduo em si que vai ser considerado naquilo que ele quer e pode fazer, você vai ter um contexto de avaliação ética que vai ser dado pela própria liberdade. E aí, avaliar eticamente a liberdade é avaliar o contexto no qual esse indivíduo vai se situar para conseguir, em certa medida, defender aquilo que ele quer fazer. O desafio ético, portanto, vai ser não em vista de compreender qual é o seu papel no mundo, qual é a sua responsabilidade dentro de uma cidade, qual é a sua responsabilidade dentro do seu próprio destino, como era no caso grego, mas agora o papel ético do ser humano é conseguir entender de que maneira a sua liberdade é capaz de criar o seu próprio destino. Né? E em que medida esse destino ele não pode sofrer as interferências sociais. Né? Ou é melhor que ele não sofra as interferências sociais. E isso, de fato, é uma visão bastante diferente, distinta daquilo que os gregos estabeleceram. Isso é para vocês verem que quando se pensa em renascimento, né, geralmente a gente pensa num resgate da cultura pagã, da cultura grega, romana e tal, como se a gente voltasse para a Grécia. E, na verdade, não é bem assim, né, porque todo renascimento de determinadas ideias, de determinadas culturas, eles, na verdade, estão renovados, mas trazendo novidades, né? E o que eu estou tentando apontar para vocês é que isso que é dito o renascimento, que vai dar origem à modernidade, ele, na verdade, resgata a inspiração grega, mas para construir uma outra visão de mundo. E é uma visão de mundo centrada, sobretudo, na visão do indivíduo como um ser digno de liberdade. Né? A gente poderia colocar dessa maneira. O que configura a modernidade é o indivíduo como digno de liberdade. Tranquilo até aí, gente? Deu para acompanhar não só o estabelecimento do Renascimento, mas também a oposição que pode ser estabelecida entre o Renascimento e o período medieval, mas também entre o contexto ético da modernidade e o contexto ético da Grécia? Então, se isso está claro para vocês, a gente pode tentar entender agora por que eu sugeri a leitura de uma obra de um autor inglês, né, que está aí, de certa maneira, desenvolvendo a sua obra nesse contexto, né, que é o Shakespeare, talvez o maior dos poetas e dramaturgos do período moderno, e que está ali construindo as suas peças já no finalzinho do Renascimento, início propriamente dito do contexto da modernidade, que vai ser desencadeado pelo movimento literário do Barroco.
né? O Barroco traz para a cena cultural da Europa o conflito que estava sendo estabelecido exatamente por essa visão individual, né? Por essa visão de um ser humano largado à própria sorte, né? Ele já não é mais o centro do universo, porque agora a Terra já não é mais o centro do sistema solar, ele já não é mais o centro áureo da criação, porque ele não está subordinado necessariamente aos dogmas religiosos, ele está subordinado apenas à sua própria dignidade como indivíduo livre, né? E o que dá essa dignidade livre ao indivíduo? O que lhe dá, né, é a sua condição racional. E aí a razão se instaura na modernidade como sendo o atributo por excelência daquilo que constitui o ser humano, né? O ser humano é, por extensão, um ser racional. Então, essa visão de mundo do período moderno, que está centrada no indivíduo, enquanto dotado de razão e dotado de liberdade, é a maneira como o Shakespeare vai trazer em suas peças o conflito exatamente desse indivíduo, né? E por que um conflito? Porque, veja, no momento em que você tem um direcionamento para a vida humana, portanto, um direcionamento que te mostra a finalidade para a sua existência, como era o caso, por exemplo, da ética aristotélica e até mesmo do período medieval, que você tinha uma cosmovisão que orientava os cidadãos e a vida humana para um certo tipo de propósito, com a modernidade que está centralizada no indivíduo como sendo o papel principal da sua própria condição humana, e a liberdade, né, dada exatamente como a abertura para as possibilidades, esse tipo de situação apresenta para os indivíduos uma angústia. Aquilo que depois vai ser tematizado pelo existencialismo como sendo a angústia do ser humano, a angústia da liberdade. A liberdade é angustiosa exatamente porque você está aberto às possibilidades sem saber, afinal, qual delas escolher. Como é que se mensura, como é que se mede, como é que se avalia qual é a melhor possibilidade a ser realizada. Percebe? A abertura para as possibilidades, ela é de fato enganosa. Estar sozinho no mundo, né, em última análise, é isso o que se coloca no ponto central desse tipo de proposta do indivíduo enquanto um ser racional e livre. Ele só pode se guiar pela sua razão, e a razão mostra para ele que ele está livre para escolher o caminho que for. A grande questão é que essa mesma razão mostra para ele que determinadas escolhas que ele fizer vão ser ruins, né? Vão ser pouco benéficas para aquilo que ele pretende fazer. Como escolher, portanto, né? Sem ter uma finalidade, sem ter uma direção. É uma abertura para aquilo que o Nietzsche vai dizer depois, que foi uma abertura para o niilismo, né? O niilismo é a ausência de sentido. Em última análise, o que o iluminismo, que é o período áureo da modernidade, estabelece é uma ausência de sentido, exatamente porque você já não tem mais uma finalidade para a vida humana. A vida humana perde a sua finalidade última. E, portanto, você é livre para criar as suas próprias finalidades. Mas essa liberdade é angustiosa. E é exatamente isso que o Shakespeare coloca, sobretudo nas suas tragédias do período em que começa com Hamlet. E é por isso que eu havia sugerido para vocês lerem o Hamlet do Shakespeare, porque essa é a primeira daquelas que são chamadas as tragédias sombrias do Shakespeare, né? Que vai ser aí, vir na sequência o Rei Lear, o Macbeth, e são tragédias que colocam o conflito, sobretudo o Hamlet, né? Coloca o indivíduo aí como esse ponto-chave do conflito ético e moral, tá? O caso do Hamlet, por exemplo, que é um príncipe da Dinamarca, que tem, depois da morte do pai, né, ele é um estudante, e o pai morre, e que era o rei, ele é o príncipe, o tio casa-se com a mãe, a viúva, que era a rainha, e
o tio vira, então, o rei, né? Depois da morte do pai, a vida está lá na sua efemeridade, né? O Hamlet já tem uma propensão à angústia do niilismo da existência, tá? A própria personagem de Hamlet, a todo momento, vai sinalizando para uma intenção de suicídio, para uma intenção de eliminar a própria vida, porque ele não vê nenhuma finalidade na existência, quando aparece para ele o fantasma, e ele não sabe que fantasma é esse, mas só a ideia do fantasma, né, aparece de noite, e um fantasma já nos insere no próprio ambiente que o Shakespeare está querendo trazer para o tipo de conflito ético e moral colocado pela modernidade. É um conflito dentro da parte obscura da nossa alma, né? Na parte obscura da nossa personalidade. É um conflito em face daquilo que nós somos livres para fazer e, portanto, em vista dos nossos impulsos, dos nossos apetites, das nossas paixões, ao mesmo tempo que nós somos racionais e por isso precisamos escolher as melhores opções, né? Como, então, dar vazão as nossas paixões que querem determinadas coisas e a nossa razão que tenta, na medida do possível, impedi-las, né? É aí que vai surgir o conceito que vai ser caro para a modernidade, que é o conceito de autonomia. Você já deve ter ouvido essa palavra, autonomos, ela é uma palavra grega, né? Autos, nomos é lei, e autós é a si mesmo. Então, autonomia, a ideia é basicamente a capacidade que o ser humano tem de criar as suas próprias leis, ou de colocar leis para si mesmo. Então, veja, no momento em que o Renascimento apresenta para a gente que a gente está aberto às possibilidades, ou seja, não existe nada externo que nos limite, ao mesmo tempo, nós temos a condição racional de nos impor os nossos próprios limites, de nos impor as nossas próprias leis. E essa autonomia do indivíduo, isso que coloca o indivíduo como centro, né, de todo o desenvolvimento da cultura humana, ao mesmo tempo coloca para ele a angústia do conflito, a angústia de saber ao certo o que é o certo, né? De fato, nós perdemos os parâmetros, e a perda dos parâmetros é, em última análise, a perda de uma finalidade para a existência, de um sentido para a existência. Esse tipo de angústia é o que o Hamlet coloca bem ao centro da sua peça, do Hamlet, exatamente, o Shakespeare, né? Falei Hamlet. O Shakespeare coloca bem ao centro da sua peça, na personagem Hamlet, né? O Hamlet descobre que o fantasma é o seu pai, e o fantasma, na verdade, por isso que eu falei que é uma encenação do nosso submundo, né? O submundo da nossa personalidade, da nossa ânsia interna, que move, né, os nossos impulsos, os nossos apetites e as nossas paixões. O fantasma do pai apresenta para ele um dever. Ele deve restituir a honra do pai. E aí ele anuncia que foi o tio que forjou, né, planejou a morte do pai, de tal modo que cabe ao Hamlet o dever de vingar a morte do pai. Então, veja, o indivíduo que está ausente de sentido, ele está colocado ali no centro, né, de uma abertura para possibilidades, e isso o angustia, ele não sabe o que fazer da vida. Nesse momento, ele é convidado pelo fantasma do pai ao dever que lhe cabe. E, durante toda a peça, o que vai ser desencadeado como sendo o drama, propriamente, de Hamlet, é exatamente seguir ou não o dever, né? Seguir ou não a determinação do pai. Ele deve ou não fazer isso. Porque, veja, se fizer isso, ele vai contra determinado tipo de sentimento que ele sente, que ele nutre, não só em relação ao tio, mas em relação à mãe também, né? Que, em certa medida, parece estar aí malcomunada com o tio, né? Tendo planejado a morte do pai, né? Na verdade,
esse tipo de visão que o Hamlet vai nutrir em relação ao tio e à mãe, muitas vezes é dito ser próximo ao complexo de Édipo, né? Você tem ali a figura do Hamlet, muitas vezes se identificando com o tio, como se ele tivesse exatamente essa vontade de ter matado o pai e ter casado com a mãe. Então, a relação dele com o tio é ambígua, né? O Hamlet tem até um momento em que ele pode matar o tio, né? Que o tio está dormindo lá, está indefeso, e ele fica naquele conflito, mata ou não mata, acaba com aquilo ou não acaba com aquilo. E ele acaba não fazendo, né? Por quê? Porque ele tem dentro dele, durante toda essa peça vai ser encenada esse conflito, exatamente porque está aí em jogo os tipos de apetites, de instintos e de paixões que movem a alma. E que, de fato, às vezes, o simples dever colocado pela razão não é suficiente para mover a nossa ação. O conflito moderno, portanto, é basicamente o conflito entre as paixões e a razão, entre os instintos e a racionalidade. Ou, se a gente puder colocar em outros termos, entre a natureza instintiva e a racionalidade que coloca as suas leis, né? É próprio da racionalidade aplicar leis, descobrir e aplicar leis. E é próprio dos instintos fazer a sua vontade, realizar-se, né? Isso é a tarefa natural dos instintos. Então, em certos momentos, vai haver o choque, vai haver o conflito entre aquilo que diz a lei e aquilo que a natureza deseja. E é exatamente dentro desse conflito que está colocado o indivíduo enquanto ser humano. Mas veja, isso é angustioso exatamente porque agora o indivíduo está sozinho, ele é indivíduo, portanto, ele está separado não só da sua coletividade, mas também do cosmos. Ele não pode necessariamente contar com Deus, contar com a igreja e contar com a política para poder salvá-lo, né? Como, por exemplo, um homem da cultura grega poderia ainda se apegar ao seu papel de cidadão, né? O papel de cidadão para um moderno não significa um papel moral por excelência, né? Necessariamente. O que é dado como moral por excelência é a sua própria liberdade de escolha, é a liberdade de fazer ou não fazer determinadas coisas. Então, estar colocado aí num ambiente em que ele está sozinho para decidir é o que faz exatamente o Shakespeare na peça do Hamlet. Por isso que eu havia sugerido para vocês lerem a peça, porque, de fato, o que o Shakespeare vai fazer, nessa e nas outras peças também, mas, sobretudo, no Hamlet, é colocar para a gente como é que esse conflito surge na época moderna. Tá? O conflito da liberdade humana, do indivíduo colocado sozinho, em vista tanto do seu querer, quanto em vista do seu dever. Né? Ele vai estar aí, de certa forma, no centro desse conflito, entre o querer e o dever, entre a razão e as paixões, e sozinho, né? Sem o apoio do cosmos e sem o apoio dos demais. A própria peça em si vai trazendo isso como uma constatação, né? O Hamlet tenta confiar na sua namorada, Ofélia, e numa cena, né, emblemática, ele olha para a Ofélia, vê aquela jovenzinha e vê, nossa, eu não posso confiar nela, não dá para eu me abrir com ela, não dá para eu dizer para ela o que eu estou passando, porque é muito intenso, é muito profundo isso que eu estou passando, estou sentindo, e eu não posso confiar em qualquer pessoa, né? Então veja como é que na tragédia o Shakespeare vai traçando esse tipo de caracterização que poderia ser muito bem dito a caracterização do conflito moral ético do pensamento moderno, tá? É por isso que eu havia indicado para vocês lerem o Hamlet do Shakespeare, e exatamente como uma forma de ilustrar, né, de simbolizar esse tipo de conflito apresentado pela modernidade, tá? Tranquilo? Vamos entrar no Spinoza, então? Agora,
como a gente tinha feito, né, no período do contexto grego, né, eu já tinha falado para vocês que a nossa intenção na primeira parte do curso foi caracterizar o conflito ético no contexto grego, a partir da tragédia, depois o surgimento da ética com Sócrates, e aí a sistematização da ética pelo Aristóteles. Por quê? Porque é com Aristóteles que você tem ali a sistematização do tipo de investigação ética daquele problema que nasceu lá na tragédia. Tá? No caso da modernidade, a gente vai ver o Spinoza por dois motivos. Primeiro, o grande primeiro filósofo da modernidade, que é o Descartes, ele não tem uma ética. Né? Ele vai apregoar no seu discurso do método, onde ele estabelece ali, né, os fundamentos da racionalidade filosófica enquanto um fundamento para o conhecimento, como é que ele pode se comportar na vida prática por meio de algumas regras básicas. Então, ele estabelece ali uma pequena moral, né, um conjunto de regras práticas, de princípios que ele seguiria, que ele segue, na verdade, na sua vida privada, e que ele coloca ali como uma espécie de moral provisória. Tá? Mas veja, não é uma ética, ele não faz uma investigação acerca do comportamento humano, e quando ele diz que é uma moral provisória, é porque aquelas regras são colocadas sem, na verdade, gerarem uma investigação e uma contestação. Elas são colocadas exatamente como guia. E, mais uma vez, isso mostra para a gente como é que o indivíduo moderno ele está angustioso com essa falta de regras. Né? Ele fica angustioso com essa falta de finalidade. O ser humano ele tem essa... na sua própria constituição, Sócrates já havia... Essa é a descoberta ética do Sócrates, né? Que o ser humano tem uma condição tal que ele sempre está dirigido para uma finalidade. Então, é difícil que você seja colocado, por exemplo, como acontece no âmbito moderno, seja colocado como aberto às possibilidades, sem ter nenhuma finalidade. Né? Você escolhe a sua finalidade. Isso é muito difícil para os seres humanos normais lidarem com isso. Tá? Exatamente porque nós temos a necessidade da finalidade. Então, o que o Descartes faz é exatamente simbolizar, por meio dessa moral provisória, a sua própria dificuldade, primeiro, em fazer uma investigação profunda acerca da ética e do comportamento ético, para poder estabelecer alguma moral, ao mesmo tempo em que ele não pode ficar sem. Né? Ele mostra lá no discurso do método em que medida nós precisamos, enquanto seres humanos, de determinadas regras para o bom comportamento. Né? Sem essas regras, a gente acaba se angustiando no momento de decidir. Né? É preciso ter parâmetros. Tá? Isso é muito importante. O Descartes, portanto, tem uma pequena indicação acerca, por exemplo, do conflito que o Shakespeare tinha colocado lá na parte central do Hamlet. Né? Aquele ser ou não ser, eis é a questão. Né? Vocês já devem ter ouvido essa frase. Essa frase é dita pelo Hamlet exatamente no momento em que ele está na mais profunda das suas angústias. Né? E essa angústia é exatamente saber se ele quer ser ou não. Né? Como, afinal, dar vazão a essa realidade de si mesmo. Né? Continuar sendo isso que eu sou, sem finalidade alguma, ou deixar de ser. Né? Essa é a grande questão colocada pela moralidade moderna. Né? O indivíduo livre e racional, ele está exatamente nesse conflito do ser e não ser. O Descartes, portanto, não resolve o conflito. E o primeiro grande filósofo que vem após o Descartes é o Spinoza. E o Spinoza, em contrapartida, faz da sua obra principal uma ética. Então veja que, em certa medida, é como se o Spinoza comprasse o problema da modernidade como um problema ético, como um problema moral. Ele comprasse, em última análise, a dificuldade que essa noção de indivíduo que essa noção de indivíduo colocada pelo Renascimento traz para o tipo de vida que o ser humano
precisa viver, né? Essa dificuldade exatamente na própria noção de liberdade. E o que é mais interessante é que esse estabelecimento da ética do Spinoza, que tem aí a sua inspiração na filosofia do Descartes, ao mesmo tempo em que corrobora essa visão do indivíduo, tal como o Renascimento a suscitara, né? Ele, na verdade, volta a um tipo de cosmovisão que era muito próxima daquela cosmovisão grega, trazendo aí uma imersão desse indivíduo no âmbito da coletividade, né? No âmbito da comunidade, no âmbito dos outros, poderíamos dizer. Tá? O indivíduo, em certa medida, perde um dos seus caracteres principais, que é a condição de estar sozinho e de ser mais valioso do que a coletividade. O que o Spinoza vai fazer, em última análise, mostrar que nós não somos nada sem exatamente essa comunidade, essa coletividade. E não de seres humanos apenas, né? Mas dessa coletividade de seres, de entes, que nós chamamos de natureza. Tá? Então, esse é o centro do desafio da ética do Spinoza, e é exatamente por esse desafio que o Spinoza vai edificar a sua filosofia. Tá? Então, a ética do Spinoza é uma tentativa de responder ao problema moral colocado pelo indivíduo enquanto dotado de liberdade. E como é que o Spinoza vai responder a isso, né? A gente vai ver agora. Tá? É claro que vai ser de uma maneira bastante... Eu quero resumir de uma maneira bastante específica o argumento da ética do Spinoza. Tá? A gente não vai ter... Na verdade, seria bom, né, que tivéssemos pelo menos umas 3 aulas para ver todos os argumentos em detalhe da ética do Spinoza, mas se vocês deram uma olhada lá, pelo menos no índice, e eu sugiro, né, a parte mais importante para a gente da ética do Spinoza é o livro 4, a ética é dividida em 5 livros. E aí, de uma maneira que vocês se olharam lá, vocês viram que é uma maneira bastante curiosa, tá? Diferente do Descartes, que escreve livremente, escreve muito bem. O Descartes é um grande escritor. O Spinoza é um escritor difícil, né? É difícil porque ele é abstrato demais. Ele escreve à maneira dos geômetras. O que isso significa? Toda a ética é feita como se fosse uma obra matemática, como se fosse um tratado matemático, um tratado de geometria. E os tratados de geometria, que era a geometria na matemática, né, é o emblema da verdade, é o tipo de símbolo para o discurso verdadeiro. A gente já pode dizer que, mesmo com Sócrates e Platão, existia essa possibilidade de entender o discurso matemático como sendo o símbolo do discurso verdadeiro, e isso é intensificado, sobretudo, no período moderno, tá? Sobretudo com as grandes descobertas da Revolução Científica, principalmente com Galileu. O Descartes vai tomar isso como uma missão, estabelecer a filosofia como uma verdade matemática, e é em cima disso que o Newton vai fazer as suas grandes descobertas para sistematizar a física, né? O Newton foi um grande leitor de Descartes, e o próprio Spinoza está aí na sequência. O que o Spinoza vai fazer, portanto, é um edifício ético, uma avaliação ética do comportamento humano, desse conflito ético do indivíduo moderno, à maneira dos geômetros, fazendo uma espécie de tratado de geometria. E por isso que é tão difícil a ética. Tá? Eu na verdade, havia colocado para vocês a obra toda, é mais para vocês baixarem, para vocês terem mesmo. Mas, para a gente aqui, o que vai importar é qual é o argumento principal desse tipo de estruturação ética que o Spinoza faz. Tá? O primeiro livro da ética começa com a investigação acerca de Deus, tal como a Suma Teológica do São Tomás de Aquino. Mas o que é interessante
é que de cara o Spinoza já mostra para a gente que Deus é a natureza, né? Deus se vê natura é a grande tese principal, digamos assim, da parte metafísica da ética do Spinoza, exatamente porque ele vai mostrar que isso que a gente entende como universo, essa unificação dos entes, das coisas que existem, dos seres, de tudo aquilo que há, tudo isso pode ser dito Deus, deve ser dito Deus, porque só existe uma substância. Em última análise, todas as coisas são a mesma coisa, né? Na sua essência, todas as coisas são Deus. Deus e natureza são a mesma coisa, tá? Essa é uma tese que tem consequências teológicas assim fundamentais, importantes, tá? Mas para a gente o que é importante é a gente perceber como é que o Spinoza, com essa tese, ele imanentiza a divindade. O que significa imanentizar a divindade? É torná-la parte da constituição das coisas materiais, né? Ela não está, a divindade, Deus, não está na transcendência, ela não estaria em outro mundo, em uma outra dimensão. Ela é parte da constituição das coisas, e mais ainda, ela é a essência que constitui todas as coisas. Portanto, Deus não pode ser diferente da própria natureza, exatamente porque a natureza que compõe, né, o ser de todas as coisas é aquilo que define Deus. Tá? Então, para a gente, essa parte já é suficiente para a gente entender depois as consequências éticas disso, certo? Tendo definido que Deus e natureza são a mesma coisa, porque são a mesma substância, as coisas que nós vemos, né, a forma que o ser humano tem de perceber o mundo equivale a perceber, dentre os infinitos modos de Deus, ao menos dois, que são aqueles que nos constituem, o corpo e a mente, tal como Descartes já tinha dito, né? Vejam que o Spinoza, nesse ponto, ele é cartesiano. Mas no Descartes havia um problema. No momento em que a mente chegava à verdade do cogito, né? Penso, logo existo, ele depois tem um trabalho enorme para poder demonstrar como é que o corpo também existe. Então, parece que há aí um problema, aquilo que vai ser chamado em filosofia da mente, de o problema da separação entre mente e corpo. Tá? É um problema que existe até hoje, né? Desenvolvido aí pelo ramo da filosofia da mente, da ciência, da neurologia, isso é investigado até hoje, né? A consciência é uma coisa mental, é uma coisa corpórea, ou é as duas coisas ao mesmo tempo? Tá? Ainda tem esse problema até hoje. Como é que o Spinoza resolve isso? Ele vai dizer, a natureza, que é a única substância que existe, ela é comum a todas as coisas. O que nós vemos são modos diferentes de ser. Tá? E nós, como seres humanos, porque nós temos essa possibilidade, nós compreendemos as coisas a partir de dois modos de ser. O corpo e a mente, ou o que ele vai chamar de extensão e pensamento. Né? A materialidade é a parte extensional, a quantificativa, né? E a parte do pensamento é aquela parte qualitativa, é a parte do propriamente que configura a mente. Isso é interessante porque não é só o ser humano que se compõe de corpo e mente. As coisas também têm mente, né? Isso é um ponto bem interessante, que é uma consequência daquilo que o Spinoza está estabelecendo. Dada que a substância é a mesma, né? Eu sou o mesmo, nós somos o mesmo, somos compostos, né, do mesmo que há na constituição de uma árvore, na constituição de um leão, na constituição de uma montanha. No leão, na árvore e na montanha também existem mente, também existem pensamentos, também existem ideias. Então, os corpos, eles possuem no seu movimento e repouso determinados aspectos, né, que vão ser aí que vão possibilitar, na verdade, a diferenciação dos seres. Então, qual é a diferença que existe entre nós, um leão, uma árvore e uma montanha? É uma diferença simplesmente
extensional, no âmbito do movimento e repouso, e no âmbito da composição dos corpos, né? Então, essa parte da ética, que é sobretudo o livro 2 da ética do Spinoza, ele vai tentar definir como é que os corpos se constituem, como é que os corpos se relacionam e como é que a mente, né, em paralelo ao corpo, ela produz as ideias. Tá? Para vocês entenderem como é que o Spinoza está pensando esse paralelismo entre mente e corpo, perceba o seguinte: se eu digo assim, o que está acontecendo agora? Né? Você pode dizer, você moveu a sua mão para beber o copo com água. Né? Mas você pode dizer também que os músculos, né, determinados neurônios enviaram uma comunicação nervosa para os seus músculos se moveram e permitiram com que os seus dedos se reunissem ao redor do copo para segurar, com uma tal força que pudesse segurá-lo e você pudesse beber a água. Né? Então, todo esse movimento ele pode ser descrito de uma maneira extensional, ou seja, fazendo apelo simplesmente à parte corpórea, como uma explicação fisiológica, por exemplo, e eu posso fazer uma explicação de pensamento, né? Uma explicação mental, ou seja, você quis beber um copo com água e essa sua vontade fez com que você pegasse o copo e bebesse a água. Percebe? Eu tenho, para o mesmo fenômeno, a possibilidade de descrever esse fenômeno de duas formas. E é exatamente isso que o Spinoza está tentando nos mostrar com relação à constituição das coisas, desse universo de um modo geral. Todas as coisas podem ser vistas ou pelo âmbito da materialidade ou pelo âmbito do pensamento, pelo âmbito da mente. Tá? Existe um paralelo, portanto. Isso significa que as ideias que nós temos são ideias que refletem algo do corpo. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que eu movi a minha mão, né, com aquilo que eu digo que foi a minha vontade de mover a minha mão para beber o copo, eu também estou tendo na parte corpórea, na parte extensiva da minha constituição, também um movimento. Né? Não é que a minha ideia causou o movimento, mas é que as duas coisas estão em paralelo e as duas coisas elas funcionam na mesma medida. É como se aquilo que no âmbito extensional eu dissesse que é um movimento de músculos, no âmbito da mente eu dissesse que é um movimento de ideias. Tá legal? Então é simplesmente dois âmbitos da realidade, dois aspectos da realidade. Tá? E esses dois aspectos da realidade, na verdade, traduzem os modos de ser de Deus, que é a natureza como um todo. Tá? Dessa relação entre os corpos, essa relação ela se estabelece por meio de movimento e repouso, e ela se estabelece por meio de afecções, né? Porque os corpos, no momento em que eu toco esse copo, eu sou afetado pelo copo. Né? Eu me relaciono com esse copo de tal modo que ele me afeta e eu o afeto. Né? Ele já não é mais o mesmo, porque agora eu estou segurando. Então, ele estava antes em um lugar, já não está mais. Da mesma forma que eu estou segurando o copo, estou sentindo a temperatura, a densidade, estou sentindo o copo. E, portanto, essa interação minha com o copo produz afetos, tanto no copo quanto em mim. Percebe? Então, afetos, isso que o Spinoza chama de afetos, que a gente pode chamar de emoções, tá? Em última análise, as emoções são os afetos. Os afetos são os modos como os corpos, na relação entre eles, se afetam mutuamente. Tá? As emoções, portanto, são o resultado das afecções entre os corpos. Né? As relações que são estabelecidas entre os corpos, entre eu e os corpos não só materiais, né, inanimados, mas também entre os outros seres humanos, todas essas relações que são estabelecidas entre os corpos se estabelecem como afetos. Né? Os afetos são, portanto, ser afetado por alguma coisa nessa relação entre os corpos.
E para o hipnose, existem duas maneiras de ser afetado. Você pode ser afetado passivamente e pode ser afetado ativamente. O que é um afeto ativo? É quando você tem uma ideia adequada em relação àquilo que causou o afeto. Tá? Então, veja, eu estou me relacionando com esse copo e fui afetado pela temperatura fria. Né? Eu sinto esse copo frio. A minha relação com esse copo está me afetando de uma maneira que eu sinto a temperatura fria no copo. Eu posso achar que essa temperatura vem do copo. E aí eu tenho uma ideia de que o copo está causando a temperatura fria que eu estou sentindo. Percebe? Mas essa ideia pode não ser uma ideia adequada, pode ser uma ideia que me veio à mente no momento em que eu peguei o copo. Por quê? Porque a ideia mais adequada seria que a temperatura está vindo do líquido que está dentro do copo. Então, o líquido está gelado, esse líquido transferiu a temperatura para o copo e o copo reproduz essa temperatura para a minha mão. Então, uma ideia adequada é aquela que procura estabelecer quais são as causas adequadas em relação ao fenômeno que eu estou verificando, portanto, ao efeito que eu percebo. Eu percebi um efeito de ser afetado pela temperatura fria. E quando eu vou investigar a causa desse efeito, eu investigo para saber qual é, de fato, a verdadeira causa. Então, uma ideia adequada é quando eu tenho a noção de quem é, de fato, o causador daquele efeito que eu estou sentindo, que eu estou vivenciando. Percebe? Então, ideia adequada é uma ideia que está no âmbito da verdade, da causalidade da coisa, né? A verdade da causalidade do efeito que eu estou analisando. Portanto, o afeto ativo é ter exatamente essa ideia adequada acerca do meu fenômeno. E no momento em que eu tenho essa ideia adequada acerca desse fenômeno, ou seja, ser afetado pela temperatura fria do copo, eu sei qual é a causa desse fenômeno, portanto, no momento em que eu sei a causa desse fenômeno, eu tenho uma afecção ativa. E o que significa uma afecção ativa? Por que ela é importante? Porque os afetos, eles atingem a nossa vontade de agir de duas maneiras. Eu posso ser afetado e isso diminuir a minha energia de agir, a minha potência de agir, e eu posso ser afetado e aquilo aumentar a minha potência de agir. Então, veja, quando eu sinto a temperatura fria do copo, eu posso não querer nem mais beber a água, por exemplo. Vamos dizer que aquilo ali baixou a minha autoestima, né? Baixou a minha vontade, não quero nem, perdi até a sede, né? Como se diz. Ou então, por exemplo, você está comendo um prato, está com fome, começa a comer o prato de comida e vê que a comida está estragada. Aquele afeto que te chega, né, de perceber que a comida está estragada, ele te embrulha o estômago de tal forma que te faz evitar até de comer, você perde a fome. Isso te afeta de uma maneira a diminuir a sua potência de agir. Você não se sente motivado a fazer aquilo que você ia fazer. Quando acontece um afeto que diminui a sua potência de agir, vai dizer o Spinoza, isso é a tristeza. A tristeza é exatamente você ser afetado por algo que diminui a sua potência de agir. E aí você já percebe que o oposto disso é a alegria. Portanto, você ser afetado por algo que aumenta a sua potência de agir, você está sendo afetado pela alegria. A atividade, portanto, né, no caso da afecção, quando você tem uma ideia adequada acerca daquilo que te afetou, ou seja, você sabe a causa verdadeira daquilo que está te afetando, você pode condicionar os seus encontros com determinados corpos de modo a fazer com que os afetos que aumentem a sua potência de agir, eles prevaleçam em relação àqueles que diminuem a sua potência de agir. Percebe? Porque, veja, se você não tiver consciente,
Você vai estar no jogo da contingência, né? Você, ora, vai ser triste, ora, vai ser alegre, ora, vai ser afetado por uma coisa que baixa a tua estima, ora, vai ser afetado por uma coisa que te eleva, ora, vai ser uma... Sabe? E você está sempre nesse vai e vem. Como é que você se livra do vai e vem? Quando você toma consciência das causas daquilo que te afeta. Então, essas ideias adequadas, que são a ideia em relação à causa dos afetos, proporciona uma movimentação sua na direção daquilo que te afeta de uma maneira positiva, ou seja, daquilo que te causa alegria. Então, em última análise, o que é a ética para o Spinoza? É a necessidade que nós temos de, por meio do conhecimento da ideia adequada de um determinado afeto, condicionar os nossos encontros para os afetos que aumentam a nossa potência de agir. Perceberam isso? Como é que o Spinoza... E veja que é de uma maneira bastante interessante, né, em relação àquilo que o Aristóteles tinha afirmado. Né? O que o Spinoza está fazendo aqui é uma explicitação acerca da condição nossa, né, enquanto seres, frente a todos os demais seres. A nossa condição é a de um ser corpóreo, né, ser mental também, mas um ser no mundo que está sendo afetado e que afeta também. Nós podemos ser causa também de determinados afetos. E nós vamos ter liberdade exatamente quando nós formos causa dos nossos afetos. No momento em que você escolhe ser afetado por coisas que vão aumentar a sua potência de agir, você está agindo de uma maneira livre. Mas olha que interessante. Dentro dessa concepção cósmica, né, natural, por assim dizer, do Spinoza, não existe a liberdade moderna, no sentido moderno do termo, naquele sentido de livre-arbítrio, daquela abertura para as possibilidades. Por que não existe? Porque todas as coisas possuem uma causa. E se todas as coisas possuem uma causa, todas elas estão conectadas entre si. Não existe nada que esteja solto, ou seja, todas as coisas acontecem necessariamente. Elas acontecem necessariamente porque elas decorrem de uma causa, elas decorrem de algo, e, portanto, nada está no vácuo, nada está solto, nada está sem conexão. O que é, portanto, a liberdade para o Spinoza? É simplesmente a possibilidade de você, por meio da razão, ter uma ideia adequada acerca dos afetos. No momento que você tem uma ideia adequada acerca daquilo que te afeta, você pode agir ativamente. O que é agir ativamente? É tornar propício os encontros com os afetos que aumentam a sua potência de agir. Né? Mas veja, você não está fora da causalidade das coisas. Veja? Você vai continuar sendo afetado. Vai continuar acontecendo coisas que vão te afetar até, inclusive, de uma maneira a diminuir a sua potência de agir. Isso é inevitável. Nós somos seres humanos, nós estamos aí no mundo para ser afetados. Mas veja, no momento em que você tem ideias adequadas acerca da causa daquilo que te afetou, isso proporciona a você uma clareza acerca da linha causal, acerca da linha do fenômeno, do modo como o fenômeno originou. Né? Eu fui, vamos dizer, a pessoa com quem eu estava vivendo não vive mais comigo, me abandonou e foi embora. Quando eu penso, isso me afeta, vamos dizer que isso me afeta de uma maneira a diminuir a minha potência de agir. Não quero fazer mais nada, estou deprimido, depressivo, só quero beber, não saio de casa e tal. Esse fenômeno, isso que aconteceu, esse efeito, tem uma causa. Será que a causa foi que a pessoa me abandonou? Percebe? A princípio, eu posso ter essa ideia. A causa de eu estar sofrendo essa decepção, essa tristeza, tem a ver exatamente com a pessoa ter me abandonado. Mas eu tenho que fazer uma investigação para saber se essa ideia é uma ideia adequada ou não. Ou seja, se realmente a causa dessa minha tristeza foi, de fato, o abandono da pessoa e se não é outra coisa.
né? Pode ser, por exemplo, inclusive, alguma coisa que motivou o que eu fiz e que motivou a pessoa a ter saído. E aí sou eu a causa da minha própria tristeza, percebe? Eu posso ter, por exemplo, ignorado os planos de vida que aquela pessoa tinha. E aí foi uma coisa que eu ignorei totalmente, que para ela era muito importante, e aí ela foi embora. Veja, eu tive uma ação que causou o movimento dela, e o movimento dela me causou a tristeza. Mas aí eu posso dizer, ela foi a causa da minha tristeza? Não necessariamente, porque eu fui a causa do movimento dela. E eu sendo a causa do movimento dela, muito provavelmente eu sou a causa da minha própria tristeza. Estão percebendo o que significa a ética para o Spinoza? É exatamente você, por meio da razão, por meio do conhecimento, e fazendo o encadeamento das causas, para que você perceba que, primeiro, as coisas não acontecem no vácuo, elas acontecem por causa de uma causa, né, por causa de algo, e segundo, é preciso que a gente tenha consciência dessas causas para que a gente possa ter a liberdade. A liberdade simplesmente é você ter consciência da linha causal, portanto, liberdade é você ter conhecimento da ideia adequada acerca da causa dos seus afetos, né? Isso que é liberdade, mas é uma liberdade na necessidade, percebe? Já que as coisas acontecem necessariamente, a gente só tem liberdade na necessidade. Eu não sou livre para fazer as coisas no sentido do livre-arbítrio. Eu sou condicionado, mas eu sou livre no momento em que eu tenho ciência das coisas que me condicionam. E isso faz com que o Spinoza esteja muito próximo daquilo que o próprio Aristóteles estava tentando mostrar para a gente. Né? Veja que no momento em que o Aristóteles diz que a gente precisa ter a consciência, né, daquilo que movimenta as nossas ações, as nossas paixões, os prazeres, o direcionamento para uma finalidade, para que a gente possa, por meio do hábito, modificar o nosso comportamento e se dirigir para uma excelência, o que o Spinoza está indicando para a gente é exatamente isso. Existe uma linha causal da qual a gente não pode fugir, engana-se, né, a cultura moderna. Se pensa que a gente é livre para fazer qualquer coisa, a gente não é livre nesse sentido. A única liberdade que nós temos é ter consciência das causas daquilo que nos afeta. E, portanto, a única liberdade é aquela liberdade dada pela razão, liberdade dada pelo conhecimento, não em vista de uma autonomia. Veja que não tem aí em questão o fato de você colocar para si mesmo as suas próprias leis. O que está em questão é o modo como o conhecimento nos abre para ver o mundo como se fosse Deus. E aí é que está a chave final da ética do Spinoza, no momento em que ele vai mostrar que nessa concepção ética que ele está apresentando, em que Deus é a natureza e que nós somos parte de Deus, amar a Deus é amar a vida, é amar a natureza, é amar exatamente essa necessidade que nos aprisiona na própria natureza. Mas veja, quando é que nós amamos Deus? Quando nós compreendemos a linha causal que unifica todas as coisas. No momento em que eu me vejo como parte do universo natural, no momento em que eu me vejo como parte de toda essa constituição que é Deus, então eu amo, né? Amar a Deus é um amor, portanto, intelectual, vai dizer o Spinoza. Eu só posso amar a Deus por meio dessa contemplação da linha causal, né, das ideias adequadas. No momento em que eu compreendo a causa dos fenômenos, eu vejo as coisas como se fosse Deus. Porque Deus tem a visão de todas as causas, né, de todas as coisas enquanto causas umas das outras. No momento em que eu tenho esse conhecimento de uma maneira adequada, eu me coloco num lugar próximo a Deus. Eu me coloco nesse lugar que é o lugar da eternidade, né? Que é o lugar da visualização das causas como uma eternidade, não condicionada
necessariamente pelo tempo, né? Então, a finalidade última do comportamento ético, e aí veja como é que o Spinoza volta para a gente com aquela finalidade das ações, né? Ele está tentando mostrar para a gente que, de fato, existe no comportamento ético uma finalidade, e o comportamento ético, a finalidade desse comportamento ético é dada exatamente pelo amor a Deus, né? É no amor a Deus que a gente pode encontrar o sentido dessa existência, tá? O amor a Deus, portanto, como essa visão contemplativa das ideias adequadas acerca dos fenômenos, de modo que, por meio dessa visão adequada, eu consiga ter uma postura ativa, né? E, portanto, exercer a minha liberdade durante os meus encontros na vida, né? Durante os encontros que eu for estabelecendo com as coisas no mundo, eu, dada a minha ciência, né? Dada a minha possibilidade de conhecer adequadamente as causas dos fenômenos, eu vou procurando me estabelecer de uma melhor maneira com as causas mais que me aumentam a minha potência, portanto, as causas que me geram alegria e não tristeza. Tá? É uma ética bastante interessante, tá? Eu fiz apenas um resumo estrutural para vocês terem uma ideia do que o Spinoza está apresentando. Claro que vocês podem depois voltar o vídeo para poder pegarem alguma parte que não ficou claro, mas o que eu tentei dar é mais ou menos uma estrutura desde o início daquilo que o Spinoza propõe até a contemplação final, que é onde ele apresenta para nós a finalidade desse tipo de apresentação. O que é interessante é vermos como é que a obra do Spinoza, em última análise, ela é bem excêntrica dentro desse período moderno, não só pelo tipo de estruturação que ela apresenta, né, uma estruturação geométrica, não apenas pelo conjunto das teses principais dele, de colocar Deus como a natureza, mas, sobretudo, pelo tipo de investigação psicológica que ele faz, né, no intuito de perceber como é que funcionam determinados comportamentos nossos e como é que esses comportamentos estão encadeados de uma maneira causal, tal como a gente vê um fenômeno, né, sendo causado por outro fenômeno, né? Eu coloco um papel no fogo, esse papel vai pegar fogo, vai queimar, vai virar cinza. Esse tipo de fenômeno causal, né, que se estabelece entre a ocorrência de determinados eventos, isso acontece também em nós, no momento em que nós estamos agindo, no momento em que nós estamos nos relacionando com o mundo, e me parece que a grande contribuição desse tipo de proposta do Spinoza foi tentar sistematizar isso de uma maneira assim ainda difícil, é uma maneira bastante difícil, porque ela está distante daquilo que nós exercemos, que é um discurso matemático, mas é ainda muito interessante, né? Não por acaso o Spinoza tem sido muito revisitado por vários intelectuais, sobretudo os intelectuais brasileiros, né? Desenvolvidos aí sob a influência da Marilena Chauí, que é uma grande estudiosa do Spinoza, e, de fato, o Spinoza tem aí uma importância muito grande nas pesquisas brasileiras, né? Para se entender como é que essa ética pode nos ajudar a compreendermos melhor não apenas o funcionamento da mente humana, mas, sobretudo, o funcionamento dos nossos instintos, das nossas paixões, né? Tem sido muito usado também no âmbito da psicanálise, da psicologia, de um modo geral. Então, é bem interessante, né, estudar a ética do Spinoza. Tranquilo para vocês? Ficou alguma dúvida, gente? Deu para pegar aí pelo menos as ideias principais? Então, beleza. Na próxima aula, semana que vem vai ser a nossa última aula, que aí no final
A gente tem mais 2 aulas, né? Na próxima aula a gente faz uma aula assíncrona e na outra vai ser só para vocês entregarem o trabalho, tá? E aí eu vou falar um pouco sobre as duas visões gerais que ficaram muito importantes, digamos assim, né, no contexto da filosofia ética, da filosofia moral, que é a ética kantiana e a ética utilitarista. Só para vocês tomarem conhecimento do tipo de argumento que eles utilizam, porque são, de fato, as teorias que são mais conhecidas. A gente não vai se aprofundar muito, mas é só para vocês conhecerem mesmo como é que elas, em certa medida, tentam resolver esses problemas também que já foram colocados pela própria modernidade e que o Spinoza tenta dar uma solução. Tá? A gente vai ver qual é a solução do Kant e qual é a solução do Stuart Mill com o utilitarismo, certo? Aí eu vou comentar também um pouquinho sobre o problema brasileiro, né? Eu tinha colocado lá para vocês com relação ao Nelson Rodrigues, aí a gente conversa um pouquinho sobre isso na próxima aula. Não percam as atividades, tá? Já teve uma atividade do Aristóteles. A última atividade que vai ser para o último dia vai ser sobre o Spinoza, a ética do Kant e a do utilitarismo, e com um pequeno comentário sobre o Hamlet e o Nelson Rodrigues. Tá? Então, não deixem acumular as atividades para o último dia, certo? Então é isso, gente. Até semana que vem, então. Isso.